Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Plenário. E hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. A gente vai falar sobre o crime organizado na Amazônia, também um pouquinho daquela operação policial que aconteceu no Rio de Janeiro e que todo mundo está comentando sobre ela. É rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho, você não perde por esperar. Olá, eu sou Josi Gonçalves e hoje eu recebo o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Dr. Arlen José Silva de Souza. Ele é um profundo conhecedor do crime organizado aqui na Amazônia. É membro suplente da Corte Eleitoral até 2026. É formador também em cursos sobre crime organizado, aqui tanto em Rondônia como aqui na região toda. Além da magistratura, ele também é professor do curso de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Tem vários artigos e pesquisas publicadas sobre esse assunto que a gente vai falar hoje a respeito. É professor colaborador, aliás, ele já atuou como professor colaborador da Universidade Europeia de Madrid e é membro do Comitê Científico da revista Cadernos de Direito Atual de Santiago de Compostela, na Espanha. Professor, que honra ter o senhor aqui. Eu chamo professor porque ele foi meu professor de Direito Penal na Uni. Que honra ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo a esse espaço chamado Plenário. É todo seu. Muito obrigado, Josi. A honra é toda minha. É sempre importante a gente estar discutindo assuntos que são de relevância e assuntos que precisam ser, de certa forma, desmistificados em face da dificuldade que nós vivemos hoje, especialmente com relação ao crime organizado. Temos muito o que discutir, a sociedade precisa estar firme com relação ao enfrentamento deste delito que é extremamente difícil e desarticulador das nossas noções mínimas de convivência. A gente vai falar sobre a Amazônia, mas antes eu quero falar do assunto que está na boca do povo, que é essa operação policial lá no Rio de Janeiro, que mobilizou aí cerca de 2.500 agentes, né? E que reacendeu um debate sobre o papel do Estado, sobre direitos humanos, sobre também essa questão da desarticulação que é um grande desafio, né? Das organizações criminosas, seja lá no caso, nas comunidades ali que chamam popularmente de favela, né? E aqui a gente tem uma outra realidade. O que o senhor pensa dessa operação que aconteceu lá no Rio de Janeiro? Qual a sua impressão? O que deu certo, o que deu errado? Bom, qualquer posição nessa hora, antes de uma apuração séria, ela pode ser precipitada. Mas eu vou falar lastreado dos meus conhecimentos técnicos no assunto. E para falar disso, eu preciso dizer que no meu pós-doutorado eu trabalhei especificamente essa questão, porque eu trabalhei, né, no pós-doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, políticas de drogas, políticas de encarceramento e organização criminosa. Mas eu trabalho a transversalidade dessas políticas, ou seja, umas interligadas com as outras. Ponto. Dito isto, para que a gente estabeleça uma discussão, seja acadêmica e seja, sem dúvida nenhuma, uma discussão sociológica, que ela não pode fugir, porque o direito, ele é uma disciplina autônoma, mas ele não pode desprezar a vida em sociedade como um todo, porque se eu imaginar que a partir do momento que eu apenas e tão somente aplico a lei na sua forma literal, eu vou acabar cometendo algum nível de injustiça. Então, eu, como magistrado, preciso pensar sobre tudo isso. E, como professor, a academia me propicia uma discussão muito mais aprofundada no sentido de entender o motivo de tudo isso estar acontecendo. Eu sei que a gente talvez não tenha muito tempo, mas eu vou me permitir fazer algumas digressões sobre isso para a gente ter base para uma discussão. Veja, as organizações criminosas, elas são um fenômeno muito importante que precisam ser entendidos para depois serem enfrentados.
para que a gente não combata somente a consequência e não veja as causas. As organizações criminosas, elas aparecem acima de qualquer outra coisa em face de alguns fenômenos sociais. E um dos fenômenos que eu reputo importante no Brasil foram o encarceramento enorme que nós tivemos, especialmente a partir da Lei 11.900, da Lei de Drogas, 11.943, de 2006, a gente aumenta muito a população carcerária. Ponto. E quando a gente aumenta muito, a gente propicia que o recrutamento das organizações criminosas seja feito dentro dos presídios. Isso já acontecia porque no Brasil tem um fenômeno do crescimento das organizações criminosas e da origem delas também dentro dos presídios. Nós temos, especialmente, eu vou citar nomes, eu não sei se hoje nós estamos vendo as mídias falando especificamente os nomes, eu acho isso muito adequado, porque nós não podemos colocar esses nomes debaixo do tapete, assim como não podemos romantizá-los. Então, o Comando Vermelho, ele nasce na Ilha Grande, e na Ilha Grande, em face da mistura de presos políticos com presos comuns, acaba criando um movimento para que os maus-tratos dentro do presídio acabassem esses maus-tratos. Então criam-se facções lá dentro, e uma das facções chamava Falange Vermelha, que depois muda o nome de Comando Vermelho. Essa história é longa, então eu vou poupá-lo, mas só para a gente entender. O primeiro Comando da Capital, o PCC, ele é criado dentro do do presídio de Taubaté, conhecido como Piranhão, no dia de um jogo de futebol, que uma ala briga com a outra, e naquele momento em torno de 8 a 10 pessoas, e liderados por dois homens, um conhecido como Geleão e o outro, o Cezinha, eles fundam o Comando Vermelho. Perdão, o PCC, o primeiro Comando da Capital. Bom, o PCC hoje, ele tem tentáculos em pelo menos 28 países. E ele é associado do cartel de Sinaloa, que é o maior cartel de drogas do mundo, junto com a 'Ndrangheta, que é a máfia calabresa, a máfia da Calábria, na Itália, que é especialista em lavagem de dinheiro. E essas pessoas acabam estando dentro do Brasil e aqui operando também. O Brasil é uma porta de entrada de drogas, porque especialmente da cocaína, uma vez que Peru, Colômbia e Bolívia são os grandes produtores de cocaína no mundo. E essa droga escoa pelo Brasil, e aqui também fica porque nós somos o segundo maior consumidor de drogas do mundo. Perdemos para os Estados Unidos. Esse ranking é terrível, mas é assim que as coisas são. E nós temos, evidentemente, uma fronteira muito larga, e essa fronteira possibilita isso. E também a saída da droga por aqui pelos portos brasileiros. O nosso porto mais importante, é o porto mais importante da América Latina, que é o Porto de Santos, ele é, sem dúvida nenhuma, um porto de saída de drogas dominado pelo primeiro Comando da Capital. Problemas. No Rio de Janeiro, há 3 facções criminosas importantes. O PCC de São Paulo. E no Rio, 3 facções criminosas importantes. Amigo dos Amigos, que está diminuindo o alcance territorial delas. Terceiro Comando Puro, que está aumentando o seu alcance territorial. Nós temos notícia, por exemplo, que tem o Terceiro Comando Puro está agindo no Acre, no nosso estado vizinho. E o Comando Vermelho, que age em vários estados do Brasil, com pouca influência no sul do Brasil, mas especialmente na região centro-oeste, nordeste e norte. O Comando Vermelho está presente. Inclusive, o Comando Vermelho, ele hoje absorve uma facção criminosa que foi criada no Amazonas, chamada Família do Norte, e a Família do Norte acabou sendo absorvida por ele, ou seja, vários componentes da Família do Norte migraram para o Comando Vermelho, e ele fica enfraquecido também na região do Amazonas. Qual a importância disso? A Calha dos Solimões. Na tríplice fronteira de Tabatinga, com Letícia, na Colômbia, e também com o Peru, ali é uma grande entrada de drogas. Hoje se reputa como a maior entrada de drogas no território nacional, é por ali, que sai pelo Porto de Barcarena, no Pará.
Essa saída de drogas por lá, inclusive com o uso de submarinos, né, de mini submarinos, transportando drogas, essa saída de drogas implica em cocaína para os Estados Unidos, cocaína que são levadas para o México em face dessa associação das nossas, especialmente do primeiro comando capital, do PCC, com o cartel de Sinaloa, e para a Europa, África e alguma coisa para a Ásia. Nós temos notícias, por exemplo, de cocaína que sai daqui do Brasil e vai para a Austrália, onde ela fica lá, né, guardada até ser possível a transferência dessas quantidade enorme de drogas para a Europa, especialmente. O porto de Gioia Tauro, na Itália, que é um porto na Calábria, que é dominado também pela 'Ndrangheta. Muito bem. Dito isso, como é que a gente coloca o que você me perguntou, o que aconteceu no Rio de Janeiro? Eu preciso dizer que hoje as facções criminosas do Brasil, elas são verdadeiros cartéis. E eu preciso olhar se nós não estamos vivendo uma guerra civil, especialmente no Rio de Janeiro. Mas tem um dado muito importante. O Rio de Janeiro não é a capital mais violenta do Brasil. Muito pelo contrário, né? No ranking recentemente difundido pela organização não governamental mexicana, que divulga as 50 maiores cidades, as 50 maiores cidades ditas violentas no mundo, e esse índice é o índice de mortes por 100 mil pessoas. Não sei se você vai se surpreender, mas a nossa capital, Porto Velho, é a 44ª cidade mais violenta do mundo. Meu Deus, e quantos índices negativos a gente está se sobressaindo, Muito né? bem. E além, nós temos Fortaleza, nós temos Maceió e nós não temos o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Olha. Janeiro é peculiar. Bom, o Rio de Janeiro tem uma questão importante, que é a questão geográfica. E eu posso falar para você, se o tempo me permitir, mas vou tentar ser o mais breve possível. O Rio de Janeiro é uma questão importante. Na Guerra de Canudos, eu estou indo lá para o século XIX, na Guerra de Canudos, os soldados foram para Canudos e tinham uma promessa de quando retornarem, né, na Batalha de Canudos, do mestre Conselheiro, do Antônio Conselheiro, perdão, eles voltariam para a cidade do Rio de Janeiro e receberiam casas. O governo federal, lembre-se que a capital do Brasil era o Rio. O governo federal daria casa para essas pessoas. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi que eles ficaram sem casas e os militares foram desmobilizados, pobres, e começaram a ocupar os morros do Rio de Janeiro. E lá em Canudos tinha um morro onde foi colocado um canhão que significou muito aquilo foi uma coisa muito terrível também, mas é uma questão à parte. Tem 2 livros que eu recomendo para falar de Canudos, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e A Guerra do Fim do Mundo, do Mário Vargas Llosa. Se quem tiver interesse pode lê-los. Mas, então, esse canhão que ficava lá em cima, ele ficava em cima de um morro, e esse morro tinha uma vegetação chamada favela. E quando os soldados voltaram, eles aproveitaram este nome, porque estavam no morro, e começaram a chamar essas povoações, essas habitações de favela. Hoje chamamos de comunidade. Bom, as organizações criminosas, elas estão muito mais preocupadas na expansão do seu território, por conta não só do varejo da droga, mas especialmente de outras questões que são extremamente significativas. Venda do gás, a venda da água, a venda do gato net, o transporte coletivo irregular. Se você chegar, por exemplo, numa comunidade chamada Vidigal, no Rio de Janeiro, que fica na Zona Sul, onde tem um mirante muito bonito lá, chamado Mirante do Arvorão, você só chega embaixo e você só sobe com os motoboys dali. Ali é uma comunidade dominada pelo Comando Vermelho. Então você vai lá como visitante, vai lá no Mirante do Arvorão tirar foto, né, ver o pôr do sol, mas você só chega ali com esses veículos. Teu veículo, por exemplo, não sobe. Muito bem. Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão, ele tem, né, congrega a favela da, né, Olaria, Penha, a Parada de Lucas, especialmente ali pela Avenida Uranos, ela congrega cerca de 290 mil pessoas. É bastante gente. Sem nenhuma infraestrutura estatal. O Comando Vermelho se localizou ali.
A posição dele sempre foi muito forte ali. Nós tivemos no governo Sérgio Cabral uma simbólica intervenção do Comando Vermelho, onde nós víamos os criminosos saindo correndo, entrando na mata, etc, etc. Ponto. O que aconteceu essa semana? Uma operação que foi desencadeada em decorrência de um ano de investigação, com 2.500 policiais, né, do estado do Rio de Janeiro. Não tinham, até onde eu sei, não havia policiais da União. Seja policiais federais, seja policiais rodoviários federais. E muito menos militares. As Forças Armadas não participam disso. E com quase 100 mandatos de prisão a serem cumpridos. E, salvo engano, também mandado de busca e apreensão. Essas comunidades, elas são dominadas efetivamente pelas facções criminosas. E essa dominação não é uma dominação simbólica, é uma dominação real. As pessoas precisam de autorização para fazer movimentos simples. Por exemplo, como sair de uma localidade para outra. Para você ter uma ideia, quando você sai do Galeão, no Rio de Janeiro, você vai passar, olhar para o teu lado direito e tem um complexo de favelas muito grande ali, chamado Complexo da Maré. O Complexo da Maré, ele é ocupado por várias favelas. Eu penso que a principal favela lá é a favela do João. Mas tem a favela Nova Holanda, tem várias outras favelas, né? Abaixo do Sapateiro, etc. Ali naquela localidade, nós encontramos o Comando Vermelho, e o Terceiro Comando Puro dominando aquele local. Então, uma rua, que chama divisa, separa a área de um para a área de outro. Então, tem trocas de tiro direto. Você não pode simplesmente passar de uma localidade, atravessar a rua do Comando Vermelho para ir para o Terceiro Comando Puro, sem autorização. Por exemplo, como as crianças vão para a escola. Isso acontece também em outras comunidades do Rio, mas especialmente o Complexo do Alemão é dominado pelo Comando Vermelho. Eu ousaria dizer que é a casa do Comando Vermelho, representando vários líderes ali. O principal líder do Comando Vermelho é o Marcinho VP, que está preso na penitenciária de Campo Grande. Ele foi preso em 1996 e continua preso. Ele está prestes a ser... né? Ano que vem, né? Muito bem. Ele é pai de um rapper muito famoso, que é o Oruan. Depois dele, uma outra figura muito importante chamada Fernandinho Beiramar, que hoje é tido como conselheiro do Comando Vermelho. Além deles, na rua, outros importantes líderes ainda se encontram. Um líder que foi afastado da liderança depois da morte dos 3 médicos na Barra da Tijuca, na Serra Betiba, na frente do Sheraton, no dia à noite, por volta de 1h da manhã, e coincidentemente eu estava exatamente ali, um pouco atrás no Rio, eu estava na casa de um amigo, naquele dia. E em face daquela morte, segundo o que se sabe, foi determinado pelo Marcinho VP que o Abel fosse afastado da liderança. E quem toma a liderança do Comando Vermelho passa a ser um indivíduo conhecido como Pezão. Muito bem. Mas tem um braço operacional do Pezão, uma vez que o Pezão ele é aquela pessoa encarregada de ser um líder, mas especialmente na área financeira. Porque o Comando Vermelho tem uma estrutura diferente do PCC. O PCC tem departamentos que eles chamam de sintonia. A estrutura do Comando Vermelho é mais flexível, o PCC é mais rígida. Mas a gente talvez tenha tempo para falar sobre isso. Pois bem, e ontem no Rio de Janeiro, essa operação basicamente foi feita para prender, pelo menos é o que se espera que fosse feita para prender, um indivíduo que é conhecido como Doca. O apelido dele é Urso. Bom, ele é encarregado de tomar outras comunidades para o Comando Vermelho. Ele é extremamente violento e, pasmem, ele conseguiu chegar aos 55 anos nessa vida. O que é raro, né? Muito raro, né? Mas se morre cedo. Muitos, especialmente pela vida que leva, né? Mas assim, ele já é um homem maduro, mas que é de uma grande liderança beligerante,
E quando eu falo beligerante, parece que os outros não são. São também, uma vez que o tráfico de droga por si só se mantém pela violência. Mas ele me parece que é um líder militar, e quando eu falo militar, não estou falando militar institucionalizado, mas um líder militar dessa organização. Agora, quando a força pública entra até lá, ela assume um risco extremamente difícil e nós temos grandes posições a respeito disso. A primeira posição que eu quero colocar é a posição que eu vi como o Estado do Rio de Janeiro tenta ocupar novamente uma área que não lhe pertence mais. Só que é um confronto muito claro e um confronto muito, muito, muito digno de uma guerra civil, né? Aonde a população que está refém dessas facções criminosas, que eu chamo de cartéis, elas sofrem e padecem profundamente. E por conta disso, nós vimos as perdas de vida ontem. Bom, no outro lado, é o sentido de olhar para o direito daqueles que estão ali, sejam elementos que estão fora da sociedade em fase da marginalização pela violência, ou seja, criminosos, sejam pessoas trabalhadoras que precisam sair 6 horas da manhã, 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, ir no seu trabalho e voltar às 23 horas ou meia-noite. Essas pessoas, elas precisam ter a proteção do Estado. E eu não estou de maneira nenhuma sendo condescendente com quem comete crime. Eu acho que quem comete crime tem que responder e tem que ser preso. O Brasil, a pena de morte é só em caso de guerra. Só que quando nós olhamos o confronto, e todos nós somos capazes de ver isso, seja aquelas facções criminosas, seja a força pública, eles estão trocando tiros como se estivéssemos numa guerra. E aí, a grande pergunta, que eu não sei a resposta. O que vamos fazer? Não sei. Eu só acho que nessa hora é fundamental a sociedade começar a interagir com o poder público para dizer o que quer. Porque enquanto isso acontece, no Complexo do Alemão, a gente se condói, nós estamos vendo aquelas pessoas ali mortas, não sabemos o que fazer, não sabemos literalmente o que fazer. Quando eu vi, especialmente na Praça da Penha, aquelas tinham 50 pessoas, Aqueles corpos isso, enfileirados, né? eu não consegui conter as lágrimas. Digo, meu Deus, onde nós chegamos? Porque eu remeto também ao que está acontecendo no Oriente Médio, em Gaza. Porque parece muito simples quando a gente está distante, mas a gente precisa ter o mínimo de alteridade. Eu estudei no Rio de Janeiro. É por isso que eu conheço tantos locais que você está falando. Então, qual é a grande dificuldade aqui? Eu não posso celebrar a morte de ninguém. Não é digno. E eu não estou falando como juiz, muito menos como professor. Eu estou falando como ser humano. Qualquer pessoa que morra, eu preciso dizer que houve um fracasso ali. Morreram agentes públicos e morreram pessoas da comunidade e pessoas envolvidas com a criminalidade. Hoje eu vi uma declaração de uma pessoa na internet que eu acho de extrema pertinência. As vidas não podem ser deixadas de lado por conta de apreensão de armas e de drogas. Prender arma e droga, apreender armas e drogas, isso pode ser feito depois. Como isso deve ser feito? Não tem fórmula de bolo, é muito difícil. Agora, lógico que é preciso ter a cautela necessária para não se ter perdas assim. Bom, dito isto, olhamos também para como as facções estão armadas. Para você ter uma ideia, não sei qual é a fonte que ele tem, mas o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, fala numa entrevista que começa o uso de drones como armas numa guerra entre o terceiro, salvo engano, o Comando Vermelho, vou corrigir, entre o terceiro Comando Puro e as milícias do Rio de Janeiro, que eu não falei delas ainda, mas vou falar.
com o uso de drones, onde jogavam de forma artesanal bombas. E que bombas são essas? São explosivos artesanais que têm dentro deles, por exemplo, pregos. Quando isso explode, ela fragmenta e causa um dano muito grande. Pois bem, em 2017, e depois os drones que aparecem na Ucrânia hoje, que são drones de forma muito mais sofisticadas, utilizadas na guerra. E tem uma questão muito importante que essa guerra, se Deus quiser, vai acabar. E esses drones vão entrar no mercado. E esses drones podem e serão adquiridos, se nós continuarmos assim, para as nossas facções criminosas. Quando eu falo nós, porque são brasileiras, são tupiniquins, né? E essa é uma questão muito importante. Como nós vamos enfrentar esse problema? Como vamos retomar esse Estado? Porque é nosso, não é do Comando Vermelho. E, professor, regionalizando, qual o papel da Amazônia nesse cenário, considerando que a gente tem tríplice fronteira, que a gente tem geograficamente rios que cortam países, por exemplo, né? E como a gente se configura aí nesse contexto como rota do crime? Muito bem. Eu já falei sobre a Calha dos Solimões, que ela é a mais importante hoje de entrada de droga no país. Eu vou falar especificamente de Rondônia. Nós temos aqui dois fenômenos importantes, né, com relação ao primeiro Comando Capital e o Comando Vermelho estão presentes aqui e não tem por que esconder isso, né, e nós precisamos enfrentá-los, né, e precisamos enfrentá-los com muita sabedoria. Nós tivemos um evento aqui em janeiro desse ano que foi muito difícil, com a perda de vidas, com ônibus sendo queimados, as pessoas ficando em casa. Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, nós tivemos que suspender a aula na universidade, um confronto entre o Comando Vermelho e o PCC redundou em 16 mortos, os alunos não podiam sair para ir para a universidade, eu não sei se você recorda. Lembro. Né? São episódios assim, e qual é o problema disso? É a recidiva. Quanto isso vai acontecer? Qual é a presença do Estado? Eu vi, especialmente no condomínio Morar Melhor, que o Estado fez uma manobra interessantíssima, levando para lá, né, uma unidade da Polícia Militar, né, a Defensoria Pública e outros serviços públicos. E era o que eu ia discutir, que eu preciso discutir, né, enquanto professor e enquanto magistrado, a capacidade que nós temos de levar esse serviço público para essas comunidades, entrar ali. Porque, veja, não é possível se imaginar que uma comunidade, e aí eu vou voltar para o Rio de Janeiro, como a Rocinha, que fica na Zona Sul, atrás de São Conrado, uma região muito nobre, ela tem em torno de 69 mil pessoas e tem 3 postos de saúde. E os postos são embaixo, não são em cima. É uma comunidade que foi dominada pela facção Amigo dos Amigos, foi tomada pelo Comando Vermelho e hoje é dominada pelo Comando Vermelho, e é um local aonde nós não entramos, nós, Estado. Então, por exemplo, se eu determinar uma intimação aqui, é preciso que o oficial de justiça vá até lá e faça essa intimação. Nós temos um problema muito sério, hoje eu estou na Vala Civil, eu tenho um problema muito sério com reintegração de postos no Orgulho do Madeira. Mais de 100 imóveis, onde o oficial de justiça tem dificuldade para ir lá, porque para ir lá precisa ir com a polícia. E a polícia precisa fazer um planejamento para chegar até lá, para evitar o confronto. Para evitar, por exemplo, o que aconteceu no Rio de Janeiro. E eu não estou dizendo que lá não teve planejamento, porque o que a gente sabe é que houve um planejamento. A questão foi o confronto. E aí, se evita o confronto, como se entra na comunidade para se retomar a comunidade em favor do Estado, como se preserva as vidas, isso é fundamental, porque primeiro é preservar a vida, depois é fazer a operação e prender. Mas primeiro precisa se preservar a vida. Como se faz isso? Eu não sei. Mas é preciso que a comunidade ache, quando eu falo comunidade, eu falo sociedade, todos nós achemos uma saída legal, uma saída moral para que possamos fazer isso. Fácil não é, mas nós estamos, cada um, fazendo uma crítica de forma insulada, que não está trazendo resultado nenhum. Porque é muito fácil, nessa hora, eu entender que pode resolver assim ou assado, mas eu não participo da sociedade, eu só faço críticas. Dentro desse contexto era justamente o que eu ia comentar e perguntar logo em seguida, né?
o crime organizado, ele parece sempre estar um passo à frente. E aí a pergunta que ele fazer agora é o que o Estado precisa fazer para virar esse jogo? Muito bem. Isso não é simples. Nós temos episódios assim extremamente difíceis e críticos. Hoje, o México, ele toma algumas decisões que, na minha ótica, são bem infelizes. Uma decisão que é infeliz. Eles adotam, por exemplo, que os magistrados sejam eleitos, né? E aqueles magistrados de carreira, eles saiam da carreira da magistratura. Eles tomaram essa decisão e em junho, salvo engano, começaram as eleições para a magistratura. O problema é que o México, ele se transforma claramente no narco-estado. Isso é uma crítica muito grande para um país amigo do Brasil. Mas, o movimento que o México tem feito com relação ao enfrentamento das facções criminosas, que conduz a isso, e especialmente o crescimento absurdo do cartel de Sinaloa. Em várias notícias de que o cartel de Sinaloa, por exemplo, né, financia o governo mexicano de alguma forma, seja de forma indireta ou não. O cartel de Sinaloa atua basicamente em todo o Ocidente, com tentáculos na África, na Austrália e também em parte da Ásia. Então, ele é enorme. E como ele chega até aqui, o que é muito interessante? A política de drogas precisa ser discutida. Ponto. Porque a política de droga atual, ela não funciona. Simples assim. O que acontece? Você encarcera, aquele que está encarcerado passa a ser membro da facção criminosa e entra em liberdade em determinado momento e engrossa esse gigante exército que tem, né? Por exemplo, a notícia é que o PCC tem mais de 100 mil membros. Nossa, é muita gente. Para que a gente possa entender o quanto isso é grave, foram apreendidos 100 fuzis. Imagina o que é isso. 100 fuzis. Isso é muita coisa, né? Agora, eu estou falando do Rio de Janeiro. É expressivo, né? É expressivo. O que nós temos que fazer, na minha concepção, é sentar, conversar e tomar uma decisão que não passe pelo populismo penal. O que é o populismo penal? É você aumentar as penas achando que está enclausurando e porque está enclausurando está resolvendo o problema. Não está. Ontem, nós temos a aprovação de uma lei a respeito da prisão preventiva. É preciso que a gente discuta essa lei, porque ela acaba endurecendo determinados artigos e acaba possibilitando mais prisões em face da prisão em flagrante. Isso só para explicar para os nossos queridos... Ia pedir isso? Os nossos queridos assistentes, por assim dizer, né? E que isso vai para todos os âmbitos, lógico, né? O que acontece? A pessoa é presa em flagrante e logo em seguida é submetida à audiência de custódia. Na audiência de custódia precisa ser avaliada a condição que ele foi preso, se ele foi submetido à violência ou não, e também se ele vai permanecer preso. Ele vai permanecer preso se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal estiverem presentes. Mas para isso precisa a autoridade policial ou o Ministério Público pedir na audiência de custódia a prisão preventiva. Se não pedir, o juiz não pode agir de ofício por força do artigo 3A do Código de Processo Penal. Se não tiver pedido, o juiz deve fazer a revogação do flagrante, né, e colocar aquela pessoa em liberdade para responder o crime em liberdade. Ponto. O artigo 3A fala que aquele que vai ficar preso em face da garantia da ordem pública, da garantia da ordem econômica, da instrução criminal, em face disso, ele precisa preencher os requisitos. E também se a prisão é contemporânea ou atual. Ponto. Requisitos que são pontuados lá no 312. Nesse norte, se isso não estiver presente, o indivíduo fica em liberdade. E se estiver presente, o juiz pode ter uma outra alternativa, que é aplicar o artigo 319 do Código Penal. O que é o 319? É substituir a prisão por medidas cautelares diversas da prisão.
que tem um rol, que é um rol exemplificativo, o juiz pode usar outras medidas. E eu vou tomar como exemplo a medida que foi adotada com relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele preencheu os requisitos da prisão preventiva, mas não foi dada a prisão preventiva para ele, foi usada a prisão domiciliar como uma forma alternativa à prisão. Ele até hoje está preso, está em prisão domiciliar, ponto. Né? Essa é uma medida alternativa à prisão. Discutir isso era discutir uma outra questão importante, que é discutir a audiência de custódia, onde pessoas que muitas vezes ainda não têm uma base jurídica suficiente questionam demais a audiência de custódia como se fosse uma porta aberta para a impunidade, o que não é verdade. A audiência de custódia ela é importante, especialmente para o contato direto do juiz com aquele que foi preso. Porque o contato da audiência de custódia é no máximo 24 horas depois da prisão. Então é fundamental que ela esteja ali para o juiz saber o que está acontecendo. E hoje nós temos o juiz de garantia, que é um juiz que lida tão somente com pedidos que estão intimamente ligados à fase de investigação. Ele não participa, por exemplo, do processo judicial. Mas é fundamental a presença dele, que ele defere e indefere os procedimentos cautelares que são pedidos ali. É muita coisa para falar, mas eu tento. Coisa. A gente já está indo para 40 minutos, é isso? Para 40? A gente tem só um pouquinho de tempo, mas eu tinha tanta coisa. Quando eu vim para cá, um monte de gente fez, me mandou perguntas. Aqui, pergunta para ele. Bom, acho que uma dúvida muito grande em relação a essa rota da Amazônia, né? Perfeito. Porque hoje eu acho que a Amazônia é uma das principais... Você me perguntou e eu não respondi assim na totalidade. Eu posso voltar rapidinho. Vamos lá. Tá. Bom, a questão da rota da Amazônia. Eu vou fundamentalmente aqui em Rondônia, nós estamos cerca de 1.300 quilômetros de fronteira, uma porta aberta, porque a Bolívia é um grande produtor de cocaína. Peru, Colômbia e Bolívia são quem produz cocaína no mundo. A fiscalização, intensificar isso é fundamental. E olha que a gente está falando da organização criminosa que a gente chama de faccional. Nós, pedagogicamente, dividimos as organizações criminosas em 3. As faccionais, essa que nós estamos tratando, né? As terroristas, que no Brasil nós temos um grande receio de, por exemplo, e precisamos discutir se essas ações do Comando Vermelho hoje no Rio de Janeiro, no enfrentamento à polícia, né? E de outras ações de facções criminosas também não são ações terroristas. Vocês estão intimamente atacando o Estado e a soberania nacional. Aí, é uma discussão. E aí eu vou lhe interromper. Mas eu vou voltar para a Amazônia, prometo. Eu vou lhe interromper de novo, mas assim, com uma questão interessante, porque se a gente está nessa configuração de terrorismo, a gente não abre porta para as ações que Trump está fazendo. Sem dúvida nenhuma. América Latina fora? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma grande questão, é uma grande política, né? Especialmente do Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores brasileiras, né? É não permitir, por exemplo, que dentro dessa configuração nós estejamos, por exemplo, vulneráveis a ataques à nossa soberania, como tem acontecido na Venezuela, como aconteceu ontem ou hoje na Colômbia, onde um barco foi bombardeado, né? E o barco veio a pique, tal, e supostamente seria um barco que estava transportando droga. A grande dificuldade é saber se estava ou não, porque ele foi a pique. Aí não se sabe se as pessoas morreram, a droga sumiu, ou se tinha droga ou se não tinha. Mas os Estados Unidos que tinha, bombardeou. E isso efetivamente viola, sem dúvida nenhuma, as nossas questões de soberania, especialmente no que diz respeito à nossa defesa nacional. Mas precisamos cuidar? Sem dúvida nenhuma. Voltando para a Amazônia, voltando para Rondônia, e esses problemas que nós temos aqui e que precisamos enfrentar, e que não são problemas minúsculos, são problemas sérios, é a grande expansão territorial dessas facções criminosas, que elas começam aonde? Na periferia. Por quê? Por que ela não começa nos condomínios de luxo? É simples. Porque dentro dos condomínios de luxo, eles não têm como prosperar, especialmente por conta da vigilância que é empregada. Né? Agora, nos condomínios populares é muito mais fácil eles entrarem, seja pelo recrutamento, né? E aí a gente poderia discutir questões importantes da forma como se tem a natureza que se dá da sociedade, especialmente na sociedade de consumo, que você não é o que é, você é o que tem. Isso é muito
complexo, mas é natural. As pessoas, e a gente vive no simbolismo doente. Qual é o simbolismo? Você precisa ter e mostrar que tem. Se você duvidar de mim, é só abrir o Instagram, aí você me diz se eu estou errado ou não. Né? E eu estou falando do Instagram, mas qualquer outra rede social, as pessoas mostram normalmente o lado bom. Eu duvido que alguém apareça feio nessas gordo, é muito difícil. Talvez eu acabe me tornando isso lá, porque eu não tenho muito o que fazer. De qualquer forma, o que é que a gente vê dentro dessa natureza? Essas comunidades são extremamente vulneráveis. Pra você ter uma ideia, o Orgulho do Madeira, para você sair de lá, a linha de transporte é muito precária, você demora 1 hora e meia. Então imagina só um pai de família que sai de lá por volta de 5h30 da manhã, ou uma mãe de família, as configurações da família são totalmente diversas de 30 anos atrás, perfeito? Então uma mãe sai de lá 1 hora, 5h30 da manhã, chega no seu trabalho às 7 e só retorna às 23. Ela não tem com quem deixar o filho. Se você achar uma creche no Orgulho do Madeira, eu vou ficar muito feliz. Ela não existe. Né? Então, escola de nível médio lá, que ainda precisa ser estruturada, porque são 16 mil pessoas. 16 mil pessoas. Não é muito simples. Não. Né? Muito bem. Além das invasões, que especialmente é um condomínio que é dominado pelo Comando Vermelho. A polícia tem feito incursões lá, né? Mas segurança pública não é só polícia nunca. Segurança pública é um conjunto de fatores de política pública, especialmente fatores de infraestrutura. Nós não podemos achar que polícia e juiz vai resolver o problema de segurança pública, porque não vai. Né? A segurança pública precisa ser resolvida com a política de infraestrutura. Darcy Ribeiro falava uma coisa que eu acho fundamental. Construamos escolas para não construirmos presídios. Infelizmente, nós construímos presídios. A população carcerária é estupidamente grande no Brasil, uma população com mais de 900 mil presos. A terceira população absoluta do mundo, né? São os rankings terríveis que nós participamos. Qual é a população carcerária de Rondônia? Olha, nós tínhamos em torno, se a minha memória não me trai, eu fui no Congresso ano passado, em torno de 11 mil presos, né? Mas eu não posso dizer para você hoje, outubro, por 2 motivos. Que eu não tenho um dado aqui, lógico. Sim. E 2, como eu saio da área criminal, isso eu estou falando da minha atividade como juiz, o volume de presos, ele é extremamente variável. Essa população não é uma população linear. Por óbvio, porque o preso entra, o preso sai. Né? Mas nós temos aqui indicativos importantes. Nós somos um dos estados que menos presos provisórios tem no país. Esse número é enorme. Nós temos no país em torno de 40%, Rondônia em torno de 16%, 17%. Então a gente trabalha muito nesse sentido. O Tribunal de Justiça é diamante por isso. Não só por isso, mas especialmente por cuidar da celeridade do devido processo legal no seu prazo razoável. Ora, a partir desses dados, para você ter uma ideia, né, os dados de Rondônia são dados importantes, mas Rondônia é um estado pequeno. Você nós estamos em torno de 1.800.000 pessoas, mais ou menos. Né? Só Manaus tem 2.100.000. É verdade. Entendeu? Então, dentro da região norte, nós somos um estado importante, sem dúvida nenhuma, mas nós não somos um estado populacional que possa dizer que tem mais impacto, por exemplo, como o Amazonas e o Pará. Não tem. Ponto. Agora, a dificuldade com relação às organizações criminosas é porque elas ocupam o espaço onde o Estado não está. A ausência do Estado implica nisso. Imagine só, se o condomínio Orgulho do Madeira tivesse toda uma infraestrutura que eu acabo de dizer, né, eles podiam entrar sem dúvida nenhuma, mas teriam mais dificuldades. Porque essa estrutura daria suporte para um garoto que fica sozinho em casa, né, ao invés de ser aliciado para uma facção criminosa, ele estava na escola. Uma escola integral, por exemplo. Se alimentando, etc. Verdade. Tem muita gente que vai para a escola e que não tem alimento em casa, né? Com certeza. Para quem não se preocupa, por exemplo, e diz assim,
Ah, eu não estou preocupado porque a organização criminosa está ali, localizada, está lá no Orgulho do Madeira, está no Morar Melhor. Eu gostaria que o senhor explicasse, quando o crime organizado se instala num estado, num município, o que muda na vida das pessoas comuns, que não estão lá perto, Uhum. mas muda alguma coisa? Muda muito, porque toda a tua configuração de convivência, ela é alterada. Imagine só. Aqueles que têm poder aquisitivo passam a morar em condomínios fechados e com vigilância armada. Porque assim, eu não sou jovem, né? Eu sou um homem maduro, aonde eu morava, eu sou de Manaus, mas eu lembro quando a gente era garoto, né? Não havia condomínios com muros. Havia casas, chamava até conjunto habitacional, né? Não tinha muro. Mesmo aqueles que eram ricos moravam em bairros nobres, mas na rua. Até hoje, quando você vai em São Paulo, por exemplo, você anda na Vila Conceição, você anda nos jardins, que são metro quadrado estupidamente caro, talvez os mais caros do Brasil, junto com o Leblon, no Rio de Janeiro. Não é condomínio fechado, porque lá tem muita segurança. Então tem um olhar do Estado ali. Mas na periferia a coisa não funciona assim. E você tem resposta do Estado, que são respostas difíceis. A resposta do Rio de Janeiro, qual é a grande crítica que nós temos que fazer ali? Morte. Hélio Luiz foi um delegado que foi secretário de Segurança no Rio de Janeiro, chefe da Polícia Civil, salvo engano, secretário de Segurança também. E ele fala, no final dos anos 90, ele fala uma frase que eu nunca vou esquecer. No Rio de Janeiro, só quem sobe o morro do Estado é bala. Então você não pode ter um resultado que não seja violência. Então muda a tua configuração enquanto cidadão. Para você sair da sua casa, quando você mora numa casa que fica na beira da rua, você tem que ter um cuidado muito grande. Quando entra do mesmo jeito. O que nós temos visto de absurdo da pessoa chegar em casa e ser assaltada? Mesmo que o portão seja eletrônico, né? Então, a configuração muda toda. Você vai dizer para mim, Arlen, mas isso não é efetivamente resultado de uma organização criminosa. Mais ou menos. E eu digo mais ou menos por quê? Porque a organização criminosa ele tem padrões. Um dos padrões também é a extorsão. Então, naquela comunidade, os comerciantes pagam para eles, para ficarem. Se não pagar, eles queimam tudo, eles destroem, eles matam, eles torturam. Pra você ter uma ideia, eu vou falar da Itália rapidinho, se eu conseguir. O professor é terrível. A Camorra, a máfia napolitana. Eles passam recolhendo dinheiro todo final de semana. Aqui também é do mesmo jeito. É o mesmo modelo. O modelo é igual. E quando o senhor fala aqui, o senhor fala aqui em Brasil? Aqui no Brasil, aqui em Rondônia. Ou você acha que não tem extorsão na Zona Leste? Nós não temos, nós temos cifra negra. Nós não podemos dizer que não tem. Você já experimentou ir lá? Aí você passa na frente de um estabelecimento, ele tem uma grade. A pessoa normalmente entra para ver o que vai comprar, não é? Não, você fica fora, porque tem uma grade. E o cara está lá dentro. O comerciante está lá dentro. Ele se protege daqueles que fazem os roubos, mas efetivamente da facção criminosa ele paga. Porque ele sabe a consequência. E você vai me perguntar, você juiz não faz nada? Faço. Quando chega para mim. Porque essa é a grande dificuldade. A demanda, ela precisa ser provocada no judiciário. E ela é provocada quando é possível. Você imagina quantos inquéritos a polícia tem que fazer? Hoje, isso é um número muito trágico. As pessoas são roubadas, o seu celular na parada de ônibus, e nem registra ocorrência. Porque sabe que vai demorar, que até isso ir para frente, talvez até... E você normaliza a violência. Ou acha que a violência não está normalizada? Como é que funciona lá na comunidade no Rio de Janeiro, lá no Complexo do Alemão? Como é que funciona na Zona Leste de Porto Velho, na Zona Sul? Será que nós estamos presentes? E será que é só a polícia que tem que estar presente? É um debate muito fundamental amplo. da sociedade. Exatamente.
A gente está chegando no finalzinho do Eu nosso não paro de podcast. falar, né? Infelizmente, porque a gente tinha muito assunto para falar ainda, mas você vai vir aqui outra vez e a gente vai Estou à conversar sua mais um pouquinho. disposição. Mas a gente vai fazer umas perguntinhas relâmpagos. Sim. Nessa tem que ser resposta rápida, Difícil, mas vou tentar, vamos. tá? Vamos lá. Uma operação policial que se tornou referência para o senhor. Nós temos operações importantes que são de lavagem de dinheiro, onde não houve violência. A última contra o PCC na Faria Lima é uma referência, mas não se pode comparar essa operação com a operação de ontem, de anteontem. Um livro essencial para entender o crime organizado. Ou, de repente, uma pesquisa sua. Não, aí é covardia. Mas tem um livro que eu acho muito interessante, que é um livro da Camila Nunes Dias, do Bruno Parremanso, chamado A Guerra, que é a criação do PCC. Ok. Um erro que o Brasil ainda comete em política criminal. Populismo penal. E eu tenho que explicar. Populismo penal é você aumentar a pena e não considerar a estrutura que você tem e achar que vai aumentar a pena para resolver crime. Não vai. Uma tese acadêmica que o senhor gostaria de ver aplicada na prática. Muros Altos e Rio de Sangue. É do Sérgio William, é covardia, né? O Sérgio é meu amigo, né? Meu professor. Mas é uma tese extremamente interessante, especialmente para se discutir o encarceramento no Brasil. Uma frase para os jovens amazônidas que sonham em seguir carreira no direito público. Sejam fortes. E mais uma frase para quem acredita que o crime sempre vence. Você está errado. Esse aí, olha, eu consegui que ele falasse pouco. Não é simples. Doutor Arlen, muito obrigada pela presença, pela conversa tão necessária, né? A gente vai retomar essa conversa em outro momento. E, enfim, gostaria que o senhor deixasse aí suas considerações finais. Eu fico muito grato por essa oportunidade de vir aqui, de falar algumas coisas. Eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, né? Eu estou aprendendo todo dia e essa é uma opinião minha, não tem opinião aqui do Tribunal de Justiça de Rondônia. O Tribunal de Justiça de Rondônia tem presidente, não sou eu. Então, essa é a opinião pessoal, a opinião de um acadêmico e de um magistrado, que eu não consigo me desvencilhar de ser magistrado, muito menos de ser acadêmico. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma opinião de uma pessoa que quer colaborar e que acha que é fundamental que a sociedade converse e, principalmente, descubra qual a solução para os seus problemas e não dê na mão de outros essa possibilidade de criar uma solução. Parece que não está funcionando essa entrega. Bom, esse foi mais um episódio do Plenário. Muito obrigada. A gente volta na próxima semana com mais um convidado, conversando sobre outro assunto que você com certeza vai gostar de ouvir, e eu vou agradecer demais a sua participação. Você acompanha esse episódio inteirinho, completinho, no YouTube do Rondônia ao Vivo e também no YouTube do Plenário. E a gente vai colocar alguns recortes dessa entrevista nas redes sociais do Plenário. Até a próxima semana.